Aleluia! Tem alguém apaixonado por Jesus aqui nessa noite? Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai te pegar nessa noite. Não, diga com voz de profeta, diga: Deus vai te pegar nessa noite. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez. Queridos, eu não vim aqui para falar de mim, mas deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Wesley Marques, eu tenho 24 anos, sou pastor da comunidade Esperança e Vida, lá em Curitiba, no Paraná. Nós caminhamos com o pessoal do Mevan de Curitiba, o pastor Isaías Anchieta. Sou casado, minha esposa Milena tem 22 anos, somos pastores e, pela graça de Cristo, hoje eu fico 2 semanas cuidando de uma igreja local e 2 semanas viajando, atendendo convites. Estou aqui desde domingo e eu também peço perdão a você, porque desde segunda-feira estou lutando contra uma virose. Então, passei a semana inteira com febre, hoje acordei completamente sem voz. Então, assim que eu acordei, eu falei: Senhor, eu preciso da Tua graça nessa noite. E eu creio que a graça do Senhor está aqui nessa noite, amém? Vocês estão felizes com Jesus? Sem mais delongas, abre tua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 11. Agradeço a oportunidade de poder estar cooperando com os irmãos. Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do primeiro versículo mesmo. João 11, a partir do verso 1, quem achou diz aleluia. Primeira coisa, irmãos, eu sou pentecostal. Tem algum pentecostal na casa aqui? Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia diz: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e enxugou com os cabelos. As duas enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido Lázaro está muito doente. Versículo 4, quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Diga comigo: a doença de Lázaro não acabará em morte. Diga comigo: ela aconteceu para a glória de Deus. Vamos comigo para o versículo 40 agora. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para... E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus disse: soltem as amarras deste homem. Diga comigo: soltem as amarras. Diga para a pessoa que está do seu lado: solte as amarras. Diga para ela: você é livre. Quantos tomam posse dessa palavra aqui? Espírito Santo, eis aqui a Tua palavra nessa noite. De mim eu não tenho nada e o Senhor sabe muito bem disso. A Tua palavra diz em Isaías 10, 27 que é a unção que quebra o jugo. Por isso o Senhor tem liberdade de fazer o que o Senhor quiser aqui, tanto abençoar quanto quebrar. Eu só te peço: vem, Senhor. A Tua palavra diz em Mateus capítulo 5: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu creio que eu estou diante de um povo que tem fome. Eu creio que eu estou diante de um povo que tem sede. A Tua palavra diz em Romanos capítulo 12, versículo 1: apresentai os vossos corpos como sacrifício agradável ao Senhor. Eu apresento o meu corpo nessa noite ao Senhor. Que eu seja a boca de Deus para esse povo nessa noite. E a igreja diz: você pode aplaudir a Jesus? Aleluia, aleluia. Querido, aonde Jesus passava, ali tinha milagre. Atos capítulo 10, versículo 38. Obrigado, Espírito Santo. Eu tenho o costume de dizer isso toda vez que o Espírito Santo me lembra o versículo, porque a Bíblia diz que o Espírito nos faria lembrar. Eu digo: obrigado, Espírito Santo. Diga comigo: obrigado, Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 38. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual foi por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo. Ou seja, aonde Jesus passava, ali tinha milagre. Vocês estão comigo?
E dentro desses milagres, cada um de nós temos aquele milagre a qual nos identificamos mais. Por exemplo, Marcos capítulo 5, obrigado Espírito Santo, a Bíblia nos fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 10, versículo 46, a Bíblia nos fala sobre o cego Bartimeu. Se existe um milagre que fala comigo, é a ressurreição de Lázaro. Porque eu fico imaginando o contexto. A Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. Diga comigo, amigo. A palavra amigo, ela vem do grego filóvivos, que significa companheiro de todas as horas. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter você. Você está comigo? E você conhece a história, Lázaro morto há 4 dias. Jesus chega e diz algo poderoso. Jesus diz, Lázaro, vem para fora, e glória a Deus pelo milagre. Mas algo chama a minha atenção aqui, que Lázaro ressuscita, glória a Deus pelo milagre, mas ele ressuscita amarrado. Vocês estão comigo? Quando Jesus olha que Lázaro estava amarrado, ele diz assim, soltem as amarras deste homem. De nada adianta estar vivo se não está liberto. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Pessoas vivas e libertas. A Bíblia diz em João, obrigado Espírito Santo, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A obra de Deus na sua vida e na minha vida, ela nunca é instantânea, ela é sempre progressiva. Eu não sou transformado em glória, mas de glória em glória. A palavra glória, obrigado Espírito Santo, no grego kabod, 2 Coríntios 3,18, significa opinião. Então se a Bíblia diz que eu sou transformado de glória em glória, ou seja, de opinião em... Você já parou para pensar que todos os dias o céu tem uma opinião ao teu respeito? Alguém pode aplaudir a Jesus aqui nessa noite? Quem está sendo abençoado? Aí nós vamos para a vida de Lázaro. Lázaro ressuscita, mas ressuscita amarrado. Querido, é a mesma coisa que eu e você acordarmos dentro de um caixão lacrado. Misericórdia, para pensar comigo. A primeira coisa que me chama a minha atenção aqui é que ninguém se amarra sozinho. Diga comigo, ninguém se amarra sozinho. Talvez um abuso sexual que você sofreu na sua infância foi o que amarrou a sua vida sentimental. Hoje é uma noite de libertação. Talvez uma empresa que faliu lá atrás amarrou a sua vida financeira. Talvez uma decepção amorosa que você sofreu alguns anos atrás é o que amarrou o seu coração e você não consegue mais acreditar que Deus tem algo para você. Embora o corpo inteiro de Lázaro estivesse amarrado, a Bíblia vai destacar 3 partes. Diga comigo, as mãos, os pés e os olhos. Vamos de novo, as mãos, os pés e os olhos. Vocês estão comigo? Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus vai pegar você. Você está comigo? Uma pessoa com as mãos amarradas é uma pessoa sem fé, porque ela não consegue tomar posse de nada. Hebreus capítulo 11, versículo 6, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz que eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Hebreus capítulo 11, verso 1, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. João capítulo 20, versículo 29, a Bíblia diz que felizes são aqueles que creem sem ver. Quem está comigo nessa noite? A primeira parte do corpo de Lázaro. Primeiro nós vamos denunciar áreas da minha vida e da sua vida que possam estar amarradas, e depois a gente vai aprender como desamarrar, amém? A primeira parte do corpo de Lázaro, a Bíblia diz que uma pessoa com as mãos amarradas é uma pessoa sem fé. A palavra fé, ela vem do grego pistis, diga comigo, pistis. A palavra pistis significa andar conforme Deus falou. Quando você tem uma palavra sobre a sua vida, você é protegido por ela. Quem está comigo nessa noite? Quando você tem uma palavra sobre a sua vida, é por isso que a Bíblia diz no Salmo 91, obrigado Espírito Santo, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Quando você tem uma palavra sobre a sua vida, você é protegido por ela. Agora, toda vez que você recebe uma promessa, a realidade vai gritar. Ao longo de toda a palavra de Deus nós vamos ver isso. Por exemplo, o Senhor chega para Abraão
e diz: promessa, você vai ser pai de muitas nações. Diga comigo, promessa. Aí Abraão entra dentro da casa dele e ele diz: Senhor, como é que eu vou ser pai de nações se eu não tenho nenhum filho meu? Diga comigo, realidade. Vamos para a vida de Davi. Davi recebe uma promessa: olha, você vai ser rei de Israel. Diga comigo, promessa. Quando Davi entra dentro do reinado, o próprio rei odeia ele, Saul. Diga comigo, realidade. Vamos para a vida de José, Gênesis 37. Diga comigo, obrigado, Espírito Santo. José, ele tem um sonho. Ele vê o sol e a lua se dobrando diante dele, e ele pensa: rapaz, venci na vida, viu? Isso na NVW, na nova versão do Wesley, amém? Senhor amado, diga comigo, promessa. Quando José acorda no outro dia, ele está dentro de um poço jogado, vendido pelos próprios irmãos. Diga comigo, realidade. Toda vez que Deus diz que você vai prosperar, você está completamente sem dinheiro, é ou não é? Essa foi na alma. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado aí. Toda vez que Deus diz que você vai casar, você está numa seca danada, é ou não é? Diga para a pessoa que está do seu lado, promessa versus realidade. Diga para ela, todo dia. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Uma fé que não é colocada em prática não pode ser chamada de fé. A primeira área do corpo de Lázaro que estava amarrada era suas. Tiago capítulo 2, versículo 26. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Você sabe qual é o inimigo da fé? A dúvida. Quem gosta de praia aqui dá um glória a Deus. A Bíblia fala sobre a onda do mar. Tiago capítulo 1, versículo 6. Diga comigo, obrigado, Espírito Santo. Aleluia, eu sou pentecostal, irmãos, aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 6. Tiago capítulo 1, versículo 6. A Bíblia diz que aquele que duvida, ele é como a onda do mar. Por quê? Porque a onda do mar, ela vai e ela... Pessoas que duvidam nunca saem do lugar. Diga comigo, aquele que duvida é como a onda do mar. Vocês estão comigo? Muitas das vezes nós empurramos tudo para Deus e esquecemos que até mesmo em João capítulo 11, quando Jesus chega no versículo 40 para repreender Marta, ele diz: eu não lhe disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Em outras palavras, o poder de um milagre está em Deus, mas a possibilidade de um milagre acontecer está na tua fé. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu não sou pouca coisa não. Joga o cabelinho para o lado, os carecas me perdoam. Joga um cabelinho para o lado aí. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui nessa noite? Aleluia! Quem está comigo? Vou te contar um testemunho. Em novembro de 2019, eu era magrinho ainda, não tinha casado. Eu não meço a vida por anos, eu meço por quilos. Foi uns 8, 9 quilos atrás. E em novembro de 2019, o Senhor me disse que em janeiro de 2020 eu ia gravar um projeto. E Deus me deu o nome do projeto, O Visível do Invisível. Colossenses 1,15, a Bíblia diz que o Filho é a imagem do Deus invisível. Porém, em março de 2020 eu ia casar. E casamento custa caro. Tanto eu quanto a minha esposa, nós vivemos totalmente do ministério até hoje. E eu falei: Senhor, como é que eu vou fazer? Aí o Senhor disse: dia 1º de janeiro de 2020 eu falo contigo. Dito feito. Dia 1º de janeiro eu pergunto ao Senhor: Senhor, onde é que é? Aí o Senhor me diz duas palavras: Total Music. Eu coloco no Google, eu descubro que era um estúdio de um pastor, o pastor Marcelo Pereira, um grande amigo meu. Ficamos amigos no caso. E eu chego até o estúdio dele sem R$1 no bolso. E eu mostro ali para ele as 4 canções: Visível e Invisível, Meu Abrigo, Salmo 138. Hoje todas estão disponíveis nas plataformas. E ele olha para mim, o pastor Marcelo, e ele diz: Wesley, eu senti de te abençoar. Eu falei: ô glória. Ele diz assim: o projeto todo sairia entre 14 a 15 mil reais, mas eu vou fazer para você por 3 mil. 3 mil. Glória a Deus pelo milagre. Mas querido, eu ia casar. Aquele 3 mil para mim naquela época era 3 milhões de reais. Eu não tinha condições.
Mas o Senhor tinha me dado a palavra. Palavra fé, no grego pistis, significa andar conforme Deus falou. Vocês estão comigo? Só que eu lembro que era uma quinta-feira, e o pastor Marcelo, ele diz: Wesley, só que como eu estou te cobrando só 3 mil, eu preciso que você venha aqui na quarta-feira e pague esse projeto à vista, porque eu estou cobrando só os custos. E eu lembro que ele estendeu a mão para mim assim e falou: fechado? Irmãos, diante de Deus, de dentro de mim saiu: fechado. Falei: misericórdia, diga comigo, misericórdia. E eu falei: Senhor amado, o que eu vou fazer? Eu estendi a mão para ele, aquela palavra saiu de dentro de mim. Eu falei: não fui eu que falei isso, meu Deus do céu. E o estúdio do pastor era embaixo, assim, num porão. E eu subi as escadas daquele estúdio, indo para casa como um derrotado. Eu dizia: Senhor, eu nem casei ainda e vou me endividar, Senhor. A minha esposa, vou aproveitar que estou longe de casa, ela é meio braba. Eu pensei comigo: a Milena vai brigar comigo, Senhor, o que eu vou fazer? Brincadeiras à parte. E eu pensei comigo: quer saber, eu vou jejuar pão e água, de sexta-feira até terça-feira. Sexta-feira nada, sábado nada, domingo nada. Aí lá na nossa igreja tem umas irmãzinhas do coque. Quem conhece a irmãzinha do coque? E eu cometi um pecado que provavelmente você já cometeu. Eu fui caçar uma revelação. Tinha uma irmãzinha lá, a irmã Sálvia, desse tamanho assim. E eu cheguei para ela e disse: irmã Sálvia, você pode orar por uma situação? E ela disse: pastor, eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu pensei comigo: 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil. Por favor, Senhor. E ela me disse: aquietai e sabei que sou Deus. Essa irmã está no banco até hoje, estou brincando. Falei: Senhor amado. Segunda-feira nada. Terça-noite o pastor Marcelo me manda mensagem. E ele disse: filhão, tudo certo para amanhã? Pensei: já que estou aqui, tudo certo, pastor, amanhã eu estou aí, 3 mil. Quarta-feira de manhã, eu subo as escadas da SEV, a igreja onde eu sou pastor, como um derrotado. E detalhe que eu esqueci de contar: todos os dias a minha oração era: Deus, tu sabes que não posso, tu sabes que não consigo, tu sabes que vivo do ministério, tu sabes da minha realidade. E eu subo as escadas da SEV e no espelho, tinha um espelho lá na igreja, tem um espelho lá na igreja, e eu começo a ensaiar um discurso de derrota para o pastor. Eu sozinho aqui, doidão, falando com o espelho: ah, pastor, o senhor sabe como é essa vida de igreja, eu acho que eu ouvi a voz de Deus e não ouvi. E enquanto eu estava falando com o espelho, o Espírito Santo falou comigo. Querido, isso Deus falou comigo. Se encaixar na sua vida, amém. Isso Deus falou com Wesley, amém? O Senhor me disse: Wesley, perguntei: o que foi, Espírito Santo? O Senhor me disse: você tem uma mentalidade de fracassado. A minha primeira reação foi: misericórdia, Senhor, Deus da minha vida e da minha salvação. E o Senhor me disse: você percebeu como foi a sua oração? Desde que você saiu daquele estúdio? Tu sabes que não posso, tu sabes que não consigo. Eu não te dei esse espírito. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, diga comigo: obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, medo é do diabo. Deus não nos deu o espírito de covardia, covardia é do diabo. A Bíblia diz que Deus nos deu o espírito de equilíbrio, amor e ousadia. A palavra ousadia, ela vem do grego pharesia, que significa capacidade de enxergar futuro em circunstâncias difíceis. Diga comigo: ousadia significa enxergar futuro em uma circunstância difícil. Quem está comigo nessa noite? Aí o Senhor me ensinou algo que eu nunca mais esqueci. O Senhor me disse: Wesley, tem 3 tipos de profecia na Bíblia. A primeira é a que Deus fala. A segunda é a que Deus usa alguém para falar. A terceira não é nem que Deus fala e nem que Deus usa alguém. Você fala e Deus honra a tua ousadia. Pastor, me mostra na Bíblia. Mostro, 1 Reis 17:1. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz, Elias diz: até que eu ordene, não vai chover. Deus não mandou Elias dizer aquilo, mas Deus honrou o que saiu da boca do profeta. Provérbios 18:21. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que a vida e a morte estão na boca do justo. Deixa eu te fazer uma pergunta: se você vivesse somente do que você fala, como estaria a sua vida? Vocês precisam ver a cara de vocês aqui de cima.
Você pode aplaudir a Jesus? Quem está comigo? Meus irmãos, quando o Senhor falou aquilo comigo, eu sozinho dentro da igreja, liguei um Ademar de Campos lá, o homem de guerra, Jeová, sozinho na igreja, aleluia, glória a Deus. E eu comecei a profetizar, sem R$1 no bolso. Senhor, obrigado pelo projeto. Senhor, obrigado porque o Senhor supre a semente daquele que semeia. Obrigado porque o justo vive pela fé. Obrigado pelos músicos que gravaram o projeto, sem R$1 no bolso. Quando dá meio-dia, alguém bate na porta da igreja. Um amigo meu, Wesley, tudo bem? Vamos almoçar? Eu falo, vamos. Aí ele, antes deixa eu falar contigo, vamos subir as escadas aí. A gente senta de frente um para o outro. E ele me pergunta, meu irmão, eu estava ouvindo os seus louvores, você não vai gravar nada novo não? Eu falei, pois é, rapaz, daqui 2 horas eu estou indo para o estúdio gravar um projeto. Aí ele perguntou, quanto é que é? Eu falei, é R$3.000. Ele falou, você tem esse dinheiro? Eu falei, não tenho. Ele falou, eu entendi porque eu estou aqui. Pega a minha carteira e paga o teu projeto à vista lá. Aleluia. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, o que você promete, você paga. Mas o que Deus promete, Deus paga. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Aleluia. Sabe qual é o problema? É que muitas das vezes as nossas mãos, assim como de Lázaro, estão amarradas e nós não conseguimos exercer a nossa fé. E fé, deixa eu te dizer uma coisa, é em tempos de crise que nós descobrimos se a nossa fé é de verdade mesmo ou se é só para os outros verem. Eclesiastes 11 verso 4, diga comigo, obrigado Espírito Santo. Eclesiastes 11 verso 4, a Bíblia diz, o agricultor que espera condição de tempo perfeita para semear, nunca semeia. Meu Deus, eu vou repetir para você a palavra de Deus. O agricultor que espera condição de tempo perfeita para semear, nunca semeia. Se você ficar esperando você ter recurso para fazer as coisas, Gênesis capítulo 6, obrigado Espírito Santo. Quando Noé começou a construir a arca, não estava chovendo, mas ele tinha convicção que ia chover. Deus procura pessoas que trabalhem por convicção. Por que o povo de Israel não chega de frente para o mar vermelho e o mar vermelho já não estava aberto? Você está comigo? Deus já te pegou aí ou não? Por que o povo de Israel não chega de frente para o mar vermelho e o mar vermelho já não estava aberto? Você concorda comigo que eles iam poupar tempo, energia, saúde, ansiedade, desespero? Por que eles não chegam e o mar vermelho já está aberto? Porque muitas das vezes Deus gosta de deixar você de frente com a tua adversidade. Se olha para frente, mar. Se olha para a esquerda, mar. Se olha para a direita, mar. Se olha para trás, os inimigos alcançando. Vamos parafrasear? Se olha para trás, os boletos vencendo. E aí Deus pergunta, e aí? Promessa ou realidade? Você vai viver o que as pessoas estão falando do que eu determinei sobre a sua vida. Salmo 139, quando você era uma substância informe, eu gastei tempo escrevendo todos os seus dias. Como é seu nome, irmão? Você de boné aqui? Jonathan, você já parou para pensar que um dia na eternidade Deus parou para escrever sobre você? Eu fico viajando na palavra, eu imagino de repente Davi chegando para Deus e dizendo, Deus, nós temos coisas para resolver. E Deus fala, só um minuto, Davi, porque eu estou escrevendo sobre o Jonathan. Um dia na eternidade Deus parou para escrever sobre você. Você está comigo? Como é o nome da irmã aqui no canto? Seu nome? Você? Perdão. Juliana, já parou para pensar? De repente Moisés chegando para Deus e dizendo, Deus, nós temos coisas para organizar. E Deus fala, só um minuto, porque eu estou escrevendo sobre a Juliana. Você não é um erro do universo, você é um propósito de Deus. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Quem está sendo abençoado? Agora, pastor, o que significa ser um propósito? A palavra propósito, ela vem do grego iskopos. Diga comigo, iskopos. A palavra iskopos significa moldar, moer,
lascar. Por isso que não é pecado mandar o irmão se lascar, amém? É quando um artista ele pega um pedaço de madeira e ele começa a lascar. Muitas das vezes Deus vai te levar para desertos para lascar você. Oséias 2,14, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz: eu, o Senhor, levarei meu povo ao deserto. Mateus capítulo 4, obrigado Espírito Santo. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. Por que Deus leva pessoas para o deserto? Porque a palavra deserto ela é a junção de duas palavras no latim: desertus e desertare. E juntas elas significam alinhamento. Toda vez que Deus coloca um deserto na sua vida, não é para te matar, é para te alinhar com a vontade dEle. É por isso que Jeremias 29:11, obrigado Espírito Santo, a Bíblia diz: eu é que sei os planos que tenho para ti. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Aleluia, 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 aleluia. A segunda parte do corpo de Lázaro, quem está sendo abençoado aqui? A primeira parte do corpo de Lázaro, a Bíblia diz que vamos lá, a Bíblia diz que uma pessoa com as mãos amarradas é uma pessoa sem fé. Daqui a pouco nós vamos aprender como desamarrar. A segunda parte do corpo de Lázaro, que a Bíblia diz que estavam amarradas, a Bíblia diz que uma pessoa com os pés amarrados é uma pessoa estagnada. Ela nunca consegue sair do lugar, ela nunca consegue romper. Você sabe qual é uma das coisas que mais faz pessoas estagnarem? A murmuração. Toda vez que você murmura, no mundo espiritual você está dizendo: Deus, no seu lugar eu faria melhor. Isso é murmuração no mundo espiritual. Toda vez que você murmura, no mundo espiritual você está dizendo: Deus, no seu lugar eu faria melhor. Por que o povo de Israel fica 40 anos andando em círculos sem entrar na terra prometida? Porque era um povo que murmurava demais. Quanto mais você murmura, quanto mais você murmura, mais longo é o teu processo. A Bíblia não te chama de criador, a Bíblia te chama de criatura. Você não precisa ter resposta para tudo. João capítulo 13, não entendes o que estou fazendo agora, mas lá na frente entenderá. Aí quando eu olho Atos 16 para Paulo e Silas, uma noite na prisão. Paulo e Silas, a primeira dupla sertaneja da história. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, dá um sol maior aí, João. Não há ferrolhos, talvez seja isso, nem importa. Você pode cantar comigo? Que se fechem. Talvez fosse 2024, eles cantariam isso. Não há doenças, nem. Vamos, adore, adore, adore. Que fiquem de pé diante. E a tempestade? E a tempestade, o que ela faz? Na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é. E o que ela é? Escudo. Aí quando Paulo e Silas adoram, a Bíblia diz que um terremoto acontece e eles são libertos. Você está conseguindo entender que a murmuração te prende, mas a adoração. Aleluia. Adoração na Bíblia, ela tem o poder de fazer os seus pés serem libertos. Adoração na Bíblia não é usado somente para venerar a Deus, embora isso seja maravilhoso. Mas a adoração na Bíblia é arma de guerra. Salmo 42, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz: assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti. A corça, ela é semelhante ao animal veado. E é interessante perceber que se a corça ela está no deserto e ela sente o cheiro das águas, ela sai correndo desesperada até encontrar. Se a corça ela está no deserto e ela sente que embaixo daquela areia tem água, ela começa a cavar desesperadamente até encontrar. E se a corça não bebe a sua água,
ela libera um cheiro que atrai os predadores. Se você não orar, você fica cheirosinho para o diabo. Se você ficar um dia sem orar, você fica bambo. Se você ficar 2 dias sem orar, você fica vulnerável. Se você ficar 3 dias sem orar, quando o diabo bater na porta, ele vai bater no vento, porque nem porta tem mais. Se Deus encontrava com Adão todo fim de tarde, você acha que Deus quer te encontrar somente na quarta-feira? Tem alguém comigo aqui? Você acha que Deus quer te encontrar somente no culto de quarta? Eu estou falando de uma vida com Deus. Eu estou falando de você acordar de manhã e adorar a Deus. Lá em casa nós somos 4. É eu, minha esposa, e eu tenho 2 gatinhas siamesas, a Úrsula e a Phoebe. A Úrsula é presbiteriana, a Phoebe é pentecostal, amém? Aí, eu, a Milena, os gatinhos no pé da cama. Eu acordo, antes de pegar meu celular, antes de dar bom dia para minha esposa, para os gatinhos, eu digo, bom dia, Espírito Santo. Quando você adora, a adoração ela te liberta. Vocês estão comigo? Cuidado com a murmuração. Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão na boca do justo. Quantos tomam posse dessa palavra aqui? E a terceira parte do corpo de Lázaro, já estou encerrando. A terceira parte do corpo de Lázaro, que estava amarradas, a Bíblia diz que vamos lá, uma pessoa com as mãos amarradas e uma pessoa sem. Vocês estão crentes demais hoje. Vamos lá. A pessoa com os pés amarrados é uma pessoa Uma pessoa com os olhos vendados é uma pessoa insegura. É interessante perceber que as suas mãos você não consegue amarrar sozinho, mas os seus olhos você consegue. Você sabe qual é o problema de uma pessoa fragmentada? É que se ela está em algo ou em algum relacionamento com alguém, e aquela pessoa aleatória fala algo que lembra 1% o que um dia fulano de tal fez para ela, ela rompe o relacionamento na hora. Porque aquilo que você tem dentro de você é o que você vai transbordar sobre as pessoas. Vocês estão comigo? Por exemplo, tem gente que tem a unção da alegria. Parece que o churrasco não começa enquanto ela não chega. Você conhece alguém assim? O churrasco parece que não começa, é ou não é, pastor? Parece que o churrasco não começa enquanto ela não chega. Ela tem aquilo dentro dela, porque aquilo que você tem dentro de você é o que você transborda. Como parece que tem gente que tem a unção do velório. Vou aproveitar que estou longe de casa, na minha família tem uns 4, pastor. Meu Deus do céu. Ele chega, parece que vem uma treva junto com a pessoa assim. Porque aquilo que você tem dentro de você é o que você vai transbordar. Você está comigo? Se você for uma pessoa insegura, você nunca vai conseguir ter firmeza em nada. E deixa eu te falar algo. Toda insegurança é uma orfandade mascarada. 1 João 4,18, diga comigo, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A palavra verdadeiro amor, ela vem do grego teleios ágape, que significa amor de pai. Enquanto você não conheceu Deus Pai, você vai ter os seus olhos vendados. A mãe é responsável pelo cuidado, o pai pelo envio. Pode perceber que a mãe, ela cuida da criança assim. O pai vira e joga para cima. Por quê? Mãe cuida e pai envia. Faz assim comigo, mãe cuida, faz pai envia. Você está comigo? O pai é sinônimo de norte. Toda insegurança é uma orfandade mascarada. É muito possível alguém fazer a obra de Deus sem o próprio Deus. Como eu te disse, uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter você. Embora eu tenha apenas 24 anos, vocês estão comigo? Embora eu tenha apenas 24 anos, mas eu passei por muitas coisas desde pequeno, tive uma infância muito difícil. Numa outra oportunidade eu conto meu testemunho. Até compartilhei no retiro. Quem estava no retiro aqui? Estava bom demais. E uma vez eu fui pregar a palavra numa vigília. E aquele dia, antes da vigília, eu tinha sofrido muito algumas situações particulares. E eu subo. Aquele dia eu estava com muitas dores físicas. E eu subo e pego o microfone. E eu digo, tinha mais ou menos uns 500 jovens, era uma vigília.
E eu digo: boa noite, irmãos. Nessa noite eu vou pregar sobre o meu herói. Não lembro, talvez 14, 15 anos. Golias. A igreja inteira caiu na risada. Quando terminou o culto, o irmão chega para mim e diz: você não tem capacidade para subir no púlpito. Você não tem capacidade para exercer o ministério. Vai fazer outra coisa, porque isso não é o que Deus tem para você. E como eu já era uma criança insegura, eu era uma criança tão insegura que eu só andava na rua de cabeça baixa assim. Eu não conseguia, pastor Sinésio, conversar com as pessoas olhando nos olhos delas. E para ajudar, aquela palavra me aleijou. Assim como Mefibosete, 2 Samuel capítulo 9. Diga comigo: obrigado, Espírito Santo. Te amo, Espírito Santo. Pode jogar um beijinho para o céu? Aleluia. Aí o que aconteceu? Meu Deus, eu não conseguia mais pregar. E eu sabia que Deus tinha algo para a minha vida. Eu sabia falar sobre futebol, sabia falar sobre música, mas toda vez que eu ia falar sobre o reino de Deus, eu gaguejava. Até que um dia, eu estava lendo o Salmo 139. Abre tua Bíblia comigo, no Salmo 139. Os meninos já podem subir. A partir do versículo 13, verso 13, perdão. Salmo 139, a partir do verso 13, a Bíblia diz: tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço, pois sou extraordinário. Diga comigo: eu sou extraordinário. Diga com mais convicção, diga: eu sou extraordinário. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu sou extraordinário. Diga para ela: eu sou melhor. Sou Sinésio. A primeira vez que eu li isso, eu falei: como Davi era metido. Eu pensei comigo: como Davi era soberbo. Aí o Senhor falou ao meu coração: filho, ele não é soberbo, ele não é metido, ele é seguro. Quando você tem a segurança, obrigado Espírito Santo, plenitude, no grego pleroma, que significa espaço interior preenchido, você olha no espelho e gosta do que você vê. Aí tudo aquilo que está vendando seus olhos é completamente liberto. Aí eu falei: Senhor, eu quero essa segurança sobre a minha vida, por favor, Senhor. Eu quero voltar a pregar. Aí o Senhor disse: prega para mim. Diga comigo: prega para mim. Aí, irmãos, todo dia eu colocava terninho e gravata. Eu era de uma igreja muito tradicional. Entrava dentro do quarto sozinho. Boa noite, irmãos. Eu sozinho dentro do quarto, doidão. Silêncio, falava para a parede, sozinho. E lá no meu quarto tinha um espelho. E todo dia eu pregava para o espelho. Todo dia: Deus tem uma obra na sua vida, Deus vai te usar. E eu orava a palavra. Salmo 27, verso 1: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Salmo 103: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Salmo 2, verso 8: pede-me e te darei as nações como herança. Salmo 3, verso 5: deitei-me e dormi em segurança, porque o Senhor me sustentava. E eu orava a palavra. Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes. Salmo 126: quando o Senhor restaurou nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Salmo 127: se o Senhor não for o vigia da casa, em vão trabalho o sentinela. E eu pregava todo dia. Eu dizia: Deus tem uma obra na sua vida. Cada dia eu pregava um salmo para mim. Aí, como eu sou meio pentecostal, eu colocava a mão no espelho e caía para trás sozinho na presença de Deus. Oh glória, no azeite, que nem diz minha mãe. E eu fiquei mais ou menos 3 meses pregando para o espelho. Diga comigo: 3 meses. Até que leva um tempo para que as coisas aconteçam de repente. 2 Pedro 3:8. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que um dia para o homem é como 1000 anos para Deus. A constância, ela é melhor que a intensidade. Tem gente que é intenso. Não, pastor, agora vai, vamos para cima. Dura 2 dias.
some, fica louco, sujo, doido, perdido. Aí ele volta. Aí aquele texto de Tiago 1,6: aquele que duvida é como a onda do mar. Agora tem o constante. E eu fiquei mais ou menos 3 meses, pregava para o espelho todo dia. Até que um dia, e engraçado eu lembrar disso agora, era uma terça-feira, e eu estava assistindo o culto fé do pastor André Valadão. Me lembrei disso agora. Oh, Espírito Santo. Diga comigo, obrigado, Espírito Santo. Que privilégio, Senhor. Senhor amado. Eu estava lá assistindo o pastor André Valadão pregar, e eu aqui com meu terninho, pregando. Quando de repente, isso aqui é só para quem já teve experiência com Deus, já estou encerrando. Entrou um perfume no meu quarto. O perfume mais doce e mais puro que eu já senti na minha vida. Só que não tinha como aquele perfume entrar ali, porque eu estava totalmente trancado. Aí eu saí e fui no corredor. Gustavo, o perfume sumia. Eu entrava no quarto de novo, o perfume aumentava. A minha reação foi chamar a pessoa mais espiritual que eu conheço. Mãe, sobe aqui, pelo amor de Deus. Minha mãe sobe no quarto. Eu tenho a lembrança dos pelos do braço da minha mãe se arrepiando. E minha mãe, xaralarabaxá. Eu fui junto no fogo dela sem entender nada, aproveitei. E oração, mover e tudo mais. A gente ficou uns 20 minutos e o culto do pastor André Valadão rolando. Quando terminou aquela oração, a minha mãe me disse: Wesley, eu tenho 2 perguntas para você. A primeira: por que você está de terno? Eu falo: mãe, depois te explico, mãe. A segunda: você estava orando? Eu falei: estava, mãe. Por quê? Esse é o cheiro de Jesus, filho. Nessa noite Jesus te visitou. Aí eu comecei a ligar os pontinhos. Eu pensei comigo: se o cheiro de Jesus está aqui, é porque Ele está aqui. Se Ele está aqui, é porque Ele veio me ouvir. Se Ele veio me ouvir, eu não preciso da aprovação de outras pessoas. Note que aquela insegurança que eu tinha. 1 João 4,18: o verdadeiro amor lança fora. Você sabe por que Jesus ressuscitou Lázaro? Porque versículos antes, a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. E eu posso te contar um segredinho? Jesus é teu amigo. João capítulo 12, a Bíblia diz que Lázaro estava na mesa com Jesus. Quem ressuscita até tem um testemunho para contar, mas somente quem é liberto senta na mesa. Você pode se colocar de pé?